Olá, Escorpião, seja bem-vindo. Espero que você esteja bem. Essa é uma leitura atemporal. Boa sorte. Escorpião. Eles estão me dando aquela história do Lago dos Cisnes. Eu posso estar contando errado, que eu não lembro tudo. Quem quiser pesquisar, gente, pra entender melhor. Mas se eu não me engano, bem resumidamente, tem um feiticeiro que ele enfeitiça várias mulheres, se eu não me engano. E o feitiço consiste em elas se transformarem em cisne durante o dia ou a noite. Durante um período do dia ali, elas vão ficar sendo cisnes. E ele tem uma filha, esse feiticeiro tem uma filha e ele acaba roubando o lugar de... Não, Ai, gente, tô me embolando. Mas aí tem um príncipe do reino e esse príncipe vai caçar cisnes no lago. E aí ele vê que o cisne não é um cisne, é uma moça e tudo mais. Ele se apaixona por ela e oferece pra casar com ela. Só que esse feiticeiro tem uma filha e ele não quer que isso aconteça. Ele quer que o príncipe case com a filha dele, que é o cisne negro, né? E aí... eu não sei se é depois disso que ele faz o feitiço pra transformar a moça que o príncipe se apaixonou em cisne, ou se é antes, eu posso estar contando tudo errado, mas o ponto é o mesmo. E aí a outra fica nesse feitiço como cisne para que o príncipe não consiga se casar com ela e se case com a filha do feiticeiro. Gente, que é isso? Aqui tem alguém... E, gente, pode parecer loucura, já tá meio louca essa leitura, né? Falando de cisne, de história e tudo mais, mas enfim. Pra quem é a leitura vai entender. Glória a Deus. Mas aqui eu vou falar exatamente o que eu tô ouvindo. Existe uma pessoa no meio de um romance aqui. De outras duas, um triângulo. Só que eu não sinto que é um triângulo no sentido... amante, essas coisas mais drama de novela, sabe? Não sinto isso. Aqui é... não sei se é alguém que faz a cabeça de alguém que você se relaciona pra essa pessoa ficar contra você. Tem alguém aqui na área do romance, você estando com essa pessoa ou não, tem uma conexão energética, amorosa aqui. E essa pessoa, ela tem más influências ao redor dela. Ela tá conectada com pessoas meio feiticeiras ali, que nem o Lago dos Cisnes, que estão dispostas a queimar teu filme aqui pra conseguir mais atenção dessa pessoa pra elas. Essa rainha de copas aqui tá vindo numa energia horrível. É muito raro nas minhas leituras a rainha de copas vindo lá do sombra. Mas aqui tá. Rainha de copas tá no lado sombra. Ou seja, é alguém que é obcecada, né? Obcecada não precisa ser uma mulher, mas tem energia feminina de sombra muito forte desde Libra, que a gente tá com essa energia. Pessoa obcecada por alguém que tá no teu caminho de destino. Talvez você nem conheça essa pessoa ainda. Eu tô ouvindo isso também. Mas você sente que alguém que era pra estar na tua vida não está. Ou então você já tem um caso com alguém, mas a coisa não anda. Pode parecer loucura falar isso, mas tem alguém aqui que é tipo o feiticeiro do Lago dos Cisnes. Eu tô rindo, mas é exatamente essa energia. A pessoa faz a tua cama ali. Ela queima teu filme. Não sei se é a mãe dessa pessoa. Do que estamos falando, por favor? Rainha de espadas é a energia feminina.
Ah, entendi. Tem alguém que você tem uma conexão aqui, isso é fato. Só que essa pessoa é meio passiva, né? O escorpião. Essa pessoa é meio passiva. No sentido de não ter muita opinião, sabe? Não se impor, não se defender. É aquela pessoa que tem essa filosofia de eu prefiro manter a paz do recinto. Só que essa pessoa não percebe que ela não tá mantendo a paz, ela tá alimentando o caos. Porque uma coisa é você permanecer em silêncio para impor um limite ali de um desrespeito. De respeito que eu falo num nível assim mórbido, sabe? A pessoa tá gritando com você, tá discutindo com você, você não tem nem palavras. Uma coisa é isso, outra coisa é você ficar calado no sentido de acatar absurdos do outro. O outro, e permitir que essa pessoa que tá sendo tóxica comigo permaneça na minha vida e eu não vou falar nada. Eu não vou me impor, não vou colocar um limite, eu vou deixar estar. Porque, sei lá, isso aqui é meio bizarro, mas tô sentindo isso. Tem alguém assim na vida dessa pessoa. E o fato dela não colocar limites ou te irrita profundamente, aqui. Vou até tirar como que o escorpião se sente em relação a isso. 10 de espadas, eu não sei o que eu tô falando, escorpião. Ou isso aqui te irrita profundamente, literalmente te irrita muito. Ou te dá uma sensação assim de, cara, acho que essa pessoa não é pra mim. Porque como que uma pessoa meio tá dormindo no ponto, sabe? Que não sabe nem se defender, não sabe impor o limite no outro, deixa que pessoas tóxicas fiquem na vida dela. Como que eu vou me relacionar com alguém assim? E aí? 3 de espadas. Assim, eu sinto o escorpiano triste aqui. Meio desesperançoso, sabe? Origar, eu sinto um amor por essa pessoa, eu sinto uma conexão. Mas o que eu sinto por ela tá mais associado a um potencial que eu vejo nela. Tanto porque você tá me falando aqui também que quando vocês estão sozinhos, estão saindo juntos, é uma pessoa super autêntica, que se conecta demais com o eu interior dela, que expõe isso pra você, que é vulnerável e tudo mais. Que com esse 2 de copas, com esse 3 de copas, enfim. Mas quando vocês se separam, né, ou sei lá, cada um vai pra sua casa, ou enfim, o que quer que seja, essa pessoa volta nessa passividade. E isso te deixa meio sem saber o que fazer, sabe? O que essa pessoa sente por escorpião? Essa pessoa tá começando a sentir, escorpião, que você tá tentando controlar ela, que você tá tentando moldar ela. Eu vejo que você, sim, vê um potencial nessa pessoa. E aqui eu não vejo que é uma projeção que você tá fazendo nela, não é isso. De eu vou projetar o meu ideal em cima dessa pessoa e ela tem que ser do jeito que eu quero, só porque eu quero, não é isso. Você é escorpiano, né? Você tem uma capacidade de leitura energética, de espelhamento energético fora desse mundo. Você é um canal humano, né? Você é um canal vivo. Não sei se você sabia disso, mas agora tá sabendo. Não é todos, né? Mas a maioria. E eu vejo que o que você viu nessa pessoa foi o potencial de expansão da própria energia dela. Você não queria mudar ela, mas você conseguia ver com muita clareza um comportamento que ela tinha nas relações sociais dela muito tóxico, e inclusive prejudicava ela e alimentava as seguranças dela. E porque você tem um sentimento muito grande, isso te machucava, né? Você não quer ver as pessoas que você ama sofrer. Porém, para essa pessoa aqui, ela sente que isso que você faz no energético de puxar o potencial dela é você tentando mudar ela. É você tentando colocá-la numa caixinha, tentando moldar ela para o que você quer. Entende? Só que aí que tá o pulo do gato. Não é você que tá fazendo isso, é essa outra pessoa aqui. A feiticeira do Lago dos Cisnes. Essa pessoa faz isso. A energia de manipulação, gente, é assim.
quanto mais sutil e mais imperceptível, mais manipulação é. Aqui eu vejo um escorpiano que é muito pelo contrário, eu não tô passando pano pra vocês, é realmente o que eu tô sentindo aqui. Você ou falou alguma coisa, deu um conselho, eu tô ouvindo conversas profundas aqui, de você tentando mesmo ajudar essa pessoa, eu vejo que talvez ela realmente tenha te pedido ajuda, tenha ido desabafar com você e tudo mais, de forma clara, você comunicou de forma clara, de forma precisa. Essa outra pessoa não. O que faz essa pessoa que você tá se relacionando aqui ter uma sensação de que é você que tá fazendo isso, não a outra, é que essa outra, ela tem uma docilidade, sabe? Um desapego. É difícil explicar isso aqui, mas é como o arquétipo da raposa, sabe? É alguém que não vai ser muito claro nas palavras, vai deixar as coisas subentendidas, meio ambíguas. Ao invés de falar que aquela recomendação que ela tá fazendo é pra pessoa que tá na frente dela, ela vai jogar no ar, assim, Deixa eu pegar um exemplo pra não ficar tão abstrato. Vamos supor que essa pessoa aqui que você tá se relacionando, ela tem medo do escuro. Sei lá, bem besta, mas pra entender. E aí, esse medo do escuro impede que ela faça alguma coisa importante na vida dela. Eu vejo que nesse caso, você foi lá na pessoa, e a pessoa chegou em você, escorpião, morro de medo do escuro, não sei o que fazer. Você foi lá, ó, eu sei a solução pra esse problema. Talvez vamos lá no escuro juntos, vamos caminhar juntos por meia hora no escuro pra gente sanar esse medo juntos. Escorpião foi muito claro. Essa pessoa aqui, nessa mesma situação, ela falaria alguma coisa assim: nossa, acho tão ridículo pessoas que têm medo do escuro. Essa pessoa sabe que essa que você se relaciona tem medo do escuro. Ela sabe. Só que ela não vai tentar ajudar ou não vai usar isso de uma maneira benéfica. Ela vai usar isso contra ela. É difícil explicar isso aqui, espero que esteja fazendo sentido. É como se ela instigasse nessa pessoa aqui uma sensação de vergonha, muito indireta, sabe? Eu acho tão feio quem tem medo do escuro. E a outra pessoa se sentindo envergonhada por conta disso, porque a carapuça serve, né? Ela entra numa energia de, nossa, fulano falou isso, mas fulano nem sabia que eu tinha medo do escuro. Fulano tá falando normalmente como ele sempre falaria. Então, na verdade, eu que tenho que mudar. Mas aí ela tenta mudar uma insegurança dela a partir da porrada, a partir da rejeição, da autocrítica, sendo que essa outra pessoa aqui sempre soube que ela tinha aquela insegurança, mas ela escolheu lidar com essa insegurança da pior forma possível, sabe? Meio que cutucando a outra, cutucando ferida, sabe? Gente, eu não tava esperando isso aqui nessa leitura. Meu Deus. E aqui eu vejo que chegou num ponto tão crítico para alguns, nessa dinâmica energética meio doida aqui, que você, inclusive, começou a agir como essa outra pessoa. Nossa, eu comecei a sentir um calor aqui absurdo. É da energia de vocês, hein? Muita raiva aqui, muita raiva, irritação. Você começou a agir que nem essa pessoa que tá com a outra. Ó, só pra esclarecer aqui, isso aqui não precisa ser um triângulo amoroso. Pode ser que você esteja se relacionando com alguém e essa pessoa tenha essa dinâmica com a mãe, com o melhor amigo, com a melhor amiga, com, sei lá, um irmão, um primo. Não precisa ser amor aqui. Triângulo amoroso, né? Mas pode ser que pra alguém aí seja uma leitura geral, só pra esclarecer. Mas eu vejo que no meio dessa história toda, você se indignou tanto que você começou a agir que nem a outra pessoa, sabe? Se esse fulano aqui, essa pessoa que eu tô me relacionando, não tá me ouvindo de uma forma saudável, eu vou agir que nem o outro. Um negócio assim. E aí a mensagem tá falando, escorpião tá se tornando numa pessoa que não é, pra conseguir manter uma relação. Esse é o ponto principal da mensagem aqui, escorpião. Você sabe do que eu tô falando. Nossa, me deu muito calor falando isso, meu Deus do céu. É muita energia estancada, né? Presa.
de você estar sentindo que não dá pra ficar com alguém se essa pessoa permitir que a vida seja guiada por uma insegurança. E esses dias eu vi uma frase em uma rede social que fala exatamente sobre isso. Alguma coisa assim, quando você escolhe não alimentar a sua autoestima, você escolhe atrair desrespeito, manifestar, foi essa palavra, manifestar desrespeito. Quando você escolhe não nutrir a sua autoestima, você escolhe manifestar falta de respeito. Porque quando você não se cuida, quando você não tem introspecção, uma rotina espiritual aqui que seja, você se abandona. E quando você se abandona, você manda um sinal para o universo de que essa é a minha frequência. De não me tratar bem. E você acaba atraindo pessoas que espelham aquilo. Que te tratam da mesma forma que você se trata, ou pior. E eu acho que isso que aconteceu na vida dessa pessoa, dela ter uma autoestima tão baixa, uma coisa meio passiva, assim, no sentido... Sabe aquela pessoa que... Eu tô ouvindo aqui, apanha calada até, é um absurdo, mas pra alguém vai fazer sentido. Nossa, veio uma mensagem aqui bem específica, hein? E é difícil falar sobre isso. Mas pode ser, inclusive, que essa pessoa aqui, pra alguém aqui, nem que seja pra uma pessoa, até sofra violência doméstica, uma coisa assim. Ou talvez os pais eram muito agressivos, né, com ela, batiam e tudo mais. No sentido geral, pra maioria, eu sinto que é alguém que se recua, ó. Tá vendo esse 9 de paus? Ele tá encolhido, né? Eu não tô sentindo que essa pessoa é uma pessoa ruim. Não, é uma pessoa muito retraída, muito... Ela tá escondida aqui, eu não tô... Só pra vocês terem uma noção, eu não consigo sentir a energia dessa pessoa. De tão escondida que ela tá. É como se ela estivesse se apagando do mapa aqui. Se obliterando, se isolando. Ela não se defende, não se posiciona, não se conecta com o eu dela interior. Fica à mercê do outro. E está à mercê dessa pessoa aqui. Seja mãe, seja amigos, enfim. E eu vejo que você vê isso e isso é um motivo pra você cogitar finalizar isso aqui. Eu já perguntei como o escorpião se sente. Pela situação, né? Como que o escorpiano se sente em relação a essa pessoa aqui? Ah lá, 5 de ouros, 10 de copas invertido, rei de espadas. Você sente que o que falta de ação, né, de energia masculina mesmo se for uma mulher, não importa. Mas de atitude, né, nessa pessoa, você tem que dobrar em você. Então isso te cansa muito, né? Você entende que dentro desse relacionamento, porque você tá se relacionando ou se relacionou, né, se for uma relação do passado, mas que ainda tem ela energético, porque o ciclo kármico não foi resolvido ainda, você sente que por você estar se relacionando com alguém que não sabe equilibrar muito bem a energia feminina e masculina, o que falta de energia masculina nessa pessoa, ela deposita em você. E aí você pode estar me falando, Origá, eu não consigo ser mais feminina, mais feminino nessa relação, não consigo me deixar levar, não tem leveza, né? Parece que essa pessoa prefere ficar com quem maltrata ela, com quem é tóxico com ela, do que comigo, que tô sendo claro com ela. Mas entenda, escorpião, que essa pessoa aqui, ela não tá acostumada com a energia de clareza. Eu li no relógio agora, no cronômetro, né? 19:09, número repetido, né? Mas eu sinto que o motivo pelo qual isso aqui tá vindo na luz é porque tá acabando. Ela não tá acostumada com a energia de clareza. Deixa eu clarear uma coisa que eu tô sentindo aqui. Sim, ó. É alguém que, inclusive, tá voltando em conversas antigas, né? Ou então, se não for por mensagem de texto, relembrando conversas que vocês tiveram
coisas que você disse que no momento não fez aquele clique, porque de repente era uma informação clara demais, muito expansiva ali, muito profunda, né? E não fez aquele clique, não absorveu no corpo. E essa pessoa lembra disso, relê essas mensagens com outros olhos aqui. De caramba, Escorpião sabia de algo. Escorpião tava numa brisa boa aqui sobre algo e tava entendendo alguma coisa que eu não tinha entendido ainda. Essa pessoa tá tendo uma expansão de consciência aqui. Mas eu sinto que o motivo disso estar acontecendo é que você colocou um limite. Ou você realmente, não queria falar assim, mas pra ficar mais fácil de entender, ou você colocou essa pessoa contra a parede, sabe? Confirmação. Olha, ou você coloca um limite nessa pessoa que você tá aí na tua vida, pra não deixar ela interferir no nosso relacionamento, na tua autoestima, que acaba descontando em mim, ou eu não posso mais ficar do jeito que tá, enfim. Eu vejo que para outros não foi nem algo conversado, né? Foi algo que você decidiu por si mesmo, por si mesma. Mesmo que você não tenha contato mais com essa pessoa. É um laço energético aqui. De você entender que... Aqui eu não sinto que você estava tentando salvar a pessoa, não é isso. Você estava tentando fazer um sentimento dar certo. Já viram aquela frase? Não é só de amor que se faz um relacionamento, alguma coisa assim. Não é só de sentimento, é de ação, de prática, de cuidado, de demonstração. Parece que você entendeu isso aqui. E você colocou um limite. E esse limite pode ter sido, sim, um término, um afastamento. Tipo assim, te amo, mas eu não amo a sua falta de postura. Eu não amo a sua falta de limites. E se você precisa de um tempo sozinho, sozinha, pra se reencontrar, pra voltar pra dentro, que fique, sabe? E é isso que tá acontecendo com essa pessoa. Esse período de isolamento que ela tá tendo, muitas coisas do passado em relação a vocês dois estão vindo à tona. E estão vindo assim como facadas. Sabe quando o outro dá um sinal pra gente e a gente não pega? É uma coisa assim. E agora ela tá pegando. Poxa, o escorpiano tava tentando me ajudar e eu vi aquilo como ele tentando me controlar. Sendo que quem tava me controlando era outra pessoa, de uma forma sorrateira. Se escorpiano realmente quisesse me controlar, ele não seria tão claro, né? Essa pessoa tá tendo uns cliques aí. E se isso não estiver acontecendo, né? Dependendo de cada um aqui, vai estar em pontos da linha do tempo diferentes, né? Se você não tá ressoando com essa energia, pode ser que esse seja o conselho, que você coloque esse limite, mesmo que haja um afastamento, porque o afastamento também tem propósito. A gente fala afastamento, né, e dá essa sensação de escassez, de vazio, de solidão, mas não. Afastamento que eu digo é fazer espaço para olhar mais para dentro e o outro também. Só que nisso vocês estão fazendo em conjunto. É meio complexo, mas imagina uma bolha e duas outras bolhas dentro. Cada um no seu quadradinho, cada um na sua bolha, mas dentro da mesma bolha. Faz sentido? Ainda tem conexão, e justamente por conta de existir a conexão ainda, é que os dois conseguem voltar-se mais pra dentro. Porque eu consigo espelhar uma sombra minha no outro, e a partir disso eu consigo olhar mais pra dentro. Espero que faça sentido. Sem o espelhamento do outro não ia conseguir fazer isso, por isso que tem o espelhamento, né? Por isso que tem a conexão, quer dizer, ativa. Esse é o conselho, que você permaneça com esse limite. Permaneça com a porta fechada. E assim, escorpião, não sei o motivo de eu estar recebendo isso, mas essa pessoa tá se sentindo bem mal, tá?
Não tô falando isso, eu tô falando isso porque eu sei que o grupo de escorpianos que estão assistindo isso aqui não vão ficar felizes com isso. Não é algo que você vê e pensa, nossa, isso mesmo, tem que se arrepender mesmo. Talvez você tivesse sentido essa reação em alguma coisa do passado, ainda com essa pessoa, mas em outra situação. Como é uma coisa repetida, eu vejo que vocês até desanimaram, que nem a gente falou pra Libra. Tipo assim, poxa, de novo isso, eu só queria um amor tranquilo e tudo mais, e que complicado, falta leveza, falta emoção aqui, né? E você entender que essa pessoa tá sofrendo porque ela começa a entender que você estava tentando amá-la e não tentando controlá-la, e que sim, isso significa que ela perdeu uma oportunidade de ter uma relação saudável, de um amor verdadeiro por conta de uma insegurança, e isso dói muito nela. Isso dói muito nela. Só que assim, não vou falar que é necessário passar pela dor, uma dor muito exacerbada para aprender algo, mas sim, existe aprendizado na dor. A gente não precisaria ter que sofrer tanto, mas às vezes a gente tá tão não desperto que é a única saída. O universo criar essa pressão, esse contraste bem exacerbado para que fique bem visível mesmo. Quando dói, não tem mais onde a gente consegue focar. Pode perceber, se tem algo no teu corpo doendo, tu não consegue focar em mais nada, só na dor, né? E tem um propósito para isso, não é para te punir, mas é para que você foque naquilo que tá desalinhado, para que você ache uma solução e alinhe. E é isso que vai acontecer com essa pessoa. Ela tá entendendo o peso das consequências de apegar-se numa insegurança. É difícil falar isso porque não é como se essa pessoa gostasse de ter essa insegurança. Não, é um martírio, né, pra ela. Mas que nem a gente tava falando pra Libra. É alguém que, ao invés de continuar buscando soluções pra lidar com essa insegurança, a pessoa foi meio que construindo uma casinha, um barraquinho ali ao redor dela, uma tenda. Já que eu não vou conseguir resolver isso, eu não tenho como, não me ensinaram, eu não tenho ferramentas, não tenho conexão com a minha intuição, porque o lado feminino tá totalmente desconectado aqui também, eu vou lidar com isso aqui do jeito que eu tenho, da forma que eu posso. Só que no primeiro vendaval, aqui no primeiro furacão, essa cabana cai, esse barraquinho cai. E aí ela tem que construir de novo, e de novo, e de novo. E esse furacão que eu falo é desavenças. Chegar uma pessoa boa na minha vida e eu não conseguir valorizar, e isso vai pesando, pesando, pesando. E aí essa pessoa tá percebendo que cansa, tá doendo, tá mostrando pra ela que não dá mais, que ela vai ter que ceder aqui ao lado feminino, por uma questão de saúde, inclusive. Essa pessoa pode ter algum tipo de problema nos olhos. Tô ouvindo aqui. E também nos ombros, muito peso aqui nos ombros. Por que escorpião precisa saber disso, por favor? 5 de copas. 8 de paus de novo. O que vem depois desse 8 de paus, por favor? 5 de espadas. 2 de espadas. Escorpião, acredito que o motivo pelo qual você precisa saber dessa dinâmica que tá acontecendo com essa pessoa é porque ela reflete
um comportamento que você tem inconsciente que você pegou da tua família. Eu não tô falando que a tua família não é uma boa família, que não são amorosos com você, é uma leitura geral, então adapte, tá? Mas sim, pessoas boas também têm questões ali energéticas não resolvidas como qualquer outra, né? Inclusive eu que tô fazendo a leitura aqui, somos todos seres humanos, né? Sinto que alguém precisa desse adendo. Mas aqui na tua família, eu vejo dinâmica de pessoas que tinham exatamente essa postura dessa pessoa aqui. Que ou eram muito injustiçadas, ou humilhadas, e tinham essa crença moral, ética, de que os humilhados serão exaltados, e vou apanhar calado, no sentido simbólico, tá? Ou não, para outros, enfim. Porque se eu reagir, se eu colocar um limite, eu vou estar me igualando ao agressor, à pessoa tóxica, e eu sou melhor do que isso. Só que virou uma coisa assim de alimentar o ego. É bom pro meu ego saber que eu sou o maior da situação, mas se você realmente fosse mais expandido ali, digamos assim, da situação, você se retiraria. Você entenderia que não é sobre quem é o mais evoluído, é sobre você estar em harmonia, em segurança, né? Mas enfim. E eu vejo que Escorpião, nessa história toda, vendo isso, ou dos seus pais, ou de irmãos, de alguém aí da sua família, te doía muito, porque é uma pessoa que você ama, né? Ou amava, enfim, se já não estiver mais entre nós. Uma injustiça que você via com essa pessoa, alguém que maltratava ela, ou ele, né? Enfim, isso te doía muito. E você tentava resolver isso pra pessoa. Daí chegou um ponto na tua vida onde você entendeu que não estava na sua alçada resolver aquilo pro outro. Não porque você não é capaz, mas que quando você foca muito em resolver o outro, né, como se você fosse Deus na vida do outro, isso também tá te indicando que você tá fugindo da tua própria vida, né? E fugir da sua própria vida não vai ajudar você a manifestar as coisas que você quer, mas eu sinto que isso é uma coisa que você já sabe, né? Só pra reiterar aqui. Porém, que nem a gente falou pra Leão aqui, quando eu entendo que cura, regulação emocional é responsabilidade do outro, não que ele vai fazer tudo sozinho e cada um por si. Não, eu também ajudo, tô ali dando apoio moral e tudo mais. Mas no sentido escolha, é o outro que escolhe fazer essa regulação. Receber ajuda para e outros 500. A gente vive em uma comunidade, né? É óbvio. Mas escolher entrar num caminho de consciência maior é a escolha do outro. Você não pode obrigar o outro a fazer essa expansão, sabe? É no tempo do outro e vice-versa. Quando o Escorpião entendeu isso, de que já que eu não vou poder meio que fazer com que o outro faça algo pro bem maior dele, ele que vai ter que despertar para isso, agora eu vou ter que focar na minha própria vida, que a gente falou para Leão. E não vejo que você achou isso ruim, muito pelo contrário, você realmente está focando na sua própria vida, em todos os sentidos. Só que focar na sua própria vida aqui, para alguns, te deu uma sensação de, ok, estou abandonando esse familiar aqui que precisava da minha ajuda. Estou abandonando essa pessoa. Não estou mais servindo de apoio emocional, portanto, estou abandonando-a. Uma sensação de culpa. E eu vejo que você refletiu isso nessa pessoa aqui, do romance. Você tá fazendo com essa pessoa o que você fazia com um familiar, no energético, até no físico mesmo, para diminuir uma culpa que você sente de não estar mais tentando regular as emoções de um familiar. Como se fosse a sua responsabilidade fazê-lo, e não é. E por mais que você entenda logicamente que não é tua responsabilidade fazer isso, ainda tem um resquício dessa energia de tantos anos eu fiquei ali tentando fazer a vida de algum familiar mais fácil, até num ponto de não me expressar, não falar sobre os meus problemas para não sobrecarregar o outro com os dele, com os que já tinha, né? E eu vejo que você espelhou isso nessa pessoa aqui. Já que eu não posso mais fazer com um familiar,
porque eu já me libertei disso. E agora eu estou com essa culpa inconsciente de não estar sendo mais útil do jeito que eu achava que era útil, que eu achava que amor era ter utilidade. Eu vou suprir esse sentimento de culpa ajudando o outro. Eu espero que isso tenha feito sentido. Então, assim, por mais que você saiba, entenda intuitivamente que tentar dar uma solução de algo para essa pessoa, de repente criar até escrever um livro do potencial que você vê nela para que ela leia da sua perspectiva e se ajude ela, não vai fazer com que essa pessoa escolha entrar nesse caminho de reflexão. E também não é nem ela que escolhe isso aqui, é uma coisa que tá no destino de cada um, no tempo de cada um, tempo divino, né? Então aqui, Escorpião, é uma lição de desapego. E eu sinto que esse desapego é particularmente difícil porque tem um sentimento muito forte aqui. Mas você entende que essa pessoa tá num processo dela muito particular que nem você nem ninguém vai poder ajudar a interferir. Ela tem muito medo aqui. E eu tava ouvindo uma música, que eu vou inclusive deixar na descrição pra vocês verem a letra, de repente tem uma mensagem auxiliar lá. Tem uma parte dessa música que fala Frightened Eyes, que é olhos assustados olhando pra mim. E me veio, assim, de repente, essa coisa que a gente falou de problemas oculares, sabe? Que é quando você carrega uma herança genética de fazer vista grossa pra coisas, né? Principalmente pra coisas envolvendo sentimentos pesados, densos. Não é nem porque falta de exposição, né? Mas aqui, particularmente, uma mensagem bem específica. Eu vejo que na árvore familiar dessa família ancestral, ela teve ancestralidade de pessoas que ou experienciaram mortes muito bruscas, né? Pessoas que morreram de forma muito brusca. Pra quem a gente falou isso? Foi pra Virgem. Ou que tiveram que se mudar muito abruptamente, e não é que elas faziam vista grossa do que estavam sentindo porque não queriam sentir, não eram corajosos o suficiente para sentir, mas porque era muito pesado, era muito trágico. Se essas pessoas se permitissem sentir aquilo, elas não iam conseguir viver. Elas não iam conseguir viver, literalmente viver. Acordar, trabalhar, fazer o por onde, pão nosso de cada dia, sabe? Meu senhor, que leitura é essa? Eu não tava esperando. E essa pessoa carrega essa energia familiar de fazer vista grossa. E parece que é ela que vai quebrar essa... Como que é? Familiar curse. Curse, o que é curse? Meu Deus. Maldição, eu acho. Não queria falar essa palavra porque fica meio Disney, né? Ai, maldição. Mas desde o começo tá meio Disney aqui o negócio. Lago dos Cisnes e meu Deus do céu. Mas enfim, essa pessoa é isso. Essa pessoa vai ser a primeira da linha genealógica ali dela, da ancestralidade dela, a curar uma maldição familiar. De não lidar com sentimentos de uma forma ampla, fazer espaço para os sentimentos. Porque ela pode, o que não puderam antes. Então, daquela história do Lago dos Cisnes, né? O feiticeiro a gente pode interpretar como as desgraças que aconteceram na ancestralidade dessa pessoa, né? Mortes e migrações e tudo mais. E desalentos. Já que isso não aconteceu com essa pessoa, fica mais fácil, vamos colocar assim, menos difícil para ela lidar com as emoções. E eu vejo que ela sendo o príncipe dessa história, sendo um homem e uma mulher da história do lago, né? Gente, que energia é essa? Não tava esperando essa leitura. Assim, eu não tô exagerando quando eu falo, mas essa união que vocês tiveram, o motivo pelo qual é tão difícil de desapegar,
é porque foi destinado que vocês se encontrassem nessa vida. Nossa, que arrepio. Que vocês se encontrassem nessa vida para ajudar um ao outro a quebrar maldições geracionais aqui que iam impedir vocês de abrir o chakra cardíaco. Portanto, se eu não tenho abertura do chakra cardíaco, eu não tenho contato com a minha intuição. Se eu não tenho contato com a minha intuição, eu começo a manifestar perigos. Que é aquela coisa que a gente falou, né? Se eu não foco na minha autoestima, eu tô manifestando desrespeito, também é uma forma de perigo, né? Tanto perigo no nível desrespeito, agressão verbal, quanto perigo no nível mais catastrófico, né? E se eu manifesto perigo, eu vou repetir um ciclo familiar de sempre manifestar desafios, turbulências, aumento torre. Então, gente, que leitura. É por isso que é tão difícil desapegar, porque o ponto aqui não é você achar que essa pessoa é tóxica e vice-versa e eu tenho que superar, tenho que desapegar. Não. O ponto é entender isso aqui. É entender que um tá ajudando o outro a quebrar karma familiar muito ancestral. É tipo uma coisa de geração em geração. Gerações e gerações, assim. Vocês vieram com um dos propósitos de vida de quebrar maldições familiares dentro do clã de vocês. E isso vai ser em conjunto, mesmo que vocês não estejam juntos no físico, num conjunto energético, no astral. De repente, no físico, vocês estão até brigados, alguma coisa assim, mas você sonha com a pessoa, pensa na pessoa direto, é por conta disso, tá? Ok. Vamos lá. Vamos ver qual que serão os próximos capítulos dessa história. Bom, dando um spoiler aqui, né? Do Lago dos Cisnes, se eu não me engano... Se eu não me engano... O príncipe, eles conseguiriam quebrar a maldição em um certo período de tempo. Vou até pesquisar aqui, peraí. Ó, eu peguei aqui no Google o resumo, né? A história de Lago dos Cisnes narra a história da princesa Odete, amaldiçoada pelo feiticeiro a se transformar em cisne durante o dia. Ela só pode voltar à forma humana à noite e a maldição só pode ser quebrada pelo amor eterno de um homem. O príncipe, apaixonado por ela, jura seu amor, mas é enganado pelo feiticeiro para declarar seu amor por Odile, que é a filha do feiticeiro, né? No final, a história tem finais alternativos, mas a versão mais comum é que após a traição ser revelada, o príncipe e a Odete, que é o cisne branco, né, enfrentam o feiticeiro, e a luta culmina no sacrifício de ambos para quebrar o feitiço e se reencontrarem na vida após a morte. Gente. É isso, ó. Só pode voltar à forma humana à noite e a maldição só pode ser quebrada pelo amor eterno de um homem. A maldição familiar de sofrimento. Eu tô já viajando aqui na energia. O propósito dessa conexão escorpião está sendo cumprido, é isso que você precisa saber. Porque essa pessoa gosta muito de você, ela ama, né? Só que foi manipulada. Não interpretou bem as tuas ações ali. E eu sinto que tudo isso era o propósito da relação, era tudo parte do propósito. Até a incompreensão que você tinha em relação a essa pessoa e vice-versa, principalmente ela em relação a você. Era tudo parte do propósito, porque um foi o espelho das sombras do outro.
Que nem na história mesmo, eu sinto que essa pessoa vai perceber que muito do que você intencionou pra ela não era uma forma de você controlar ela. Era uma forma de guiá-la. E que, na verdade, quem tava traindo ela, né, quem tava manipulando ela, era quem ela menos imaginava. E depois que ela descobre isso, o que acontece? Essa realização aqui. Ações dessa pessoa para o futuro, por favor. Essa parte aqui que fala de sacrifício de ambos para quebrar o feitiço... Calma, tá, gente? Não tô falando nada disso, Romeu e Julieta agora, não. Não. Mas eu sinto que é o sacrifício do ego de ambos. Faz sentido? Sacrifício da personalidade condicionada pelas crenças de inseguranças da família, das gerações ali, com essa maldição, digamos assim. É por isso que é tão difícil desapegar, porque essa pessoa reflete uma versão de você que te é muito familiar, não só nessa vida, mas em muitas vidas passadas, tá? E aí, quando você sente, quando você se afasta dessa energia, você tá se afastando de você mesmo, porque você tá. Só que você não tá se afastando da sua essência, está se aproximando da sua essência, se afastando do teu ego que te atraía a perigos, e insegurança e relações kármicas, tudo com base naquele karma familiar. De passividade, né? Mas aqui sim, eu sinto que essa pessoa começa a ter um boom, assim, de informação, de querer resolver as coisas com você, sim. De até aqui uma declaração, um textão, uma coisa assim, vamos conversar pessoalmente. Vamos mudar juntos, vamos vamos se conhecer de novo, sabe? Uma coisa assim, aquela versão minha era a minha versão insegura, era a minha versão traumatizada. Aqui eu vejo, gente, pra alguns, ó, com a carta do mundo, eu vejo até uma coisa assim, vamos morar juntos, vamos mudar de cidade, de bairro, enfim, de país. Esse mundo com o 10 de paus invertido, eu não sinto que é o fim da relação pra todos, eu sinto que é o fim de uma personalidade que não tá alinhada com o que você quer manifestar, tanto sua quanto da pessoa. O príncipe precisa escolher uma noiva. O feiticeiro disfarçado apresenta sua filha, o cisne negro. Usando ilusão, faz o príncipe acreditar que ela é Odete, o cisne branco. Assim, o príncipe quebra seu juramento e declara amor ao cisne negro, pensando ser o cisne branco. De novo, 8 de paus. Meu Deus. Pode ser até que essa pessoa esteja com outra já. E aqui eu não tenho nem dúvida disso aqui. Ah, tá falando isso pra ficar mais fácil de superar. Não, é realmente o que é. Essa pessoa não tá feliz nesse relacionamento. Gente, se ela tivesse, eu falava. Escorpião, vai, segue tua vida. Essa pessoa tá maravilhosamente bem. Nem lembra da sua existência. Não, não é isso. Essa pessoa não tá feliz no relacionamento. Se esse for o caso, né? Ou nessa amizade, ou nessa dinâmica com a mãe, com alguém da família, não tá feliz. Tá se enganando. Tem uma coisa aqui dela achar que você é até meio... No passado, né? Ela achava que você era meio inconsequente. Meio... abrupta demais. Escorpião é acelerado, quer controlar as coisas. E talvez sim, Escorpião. Você quis controlar as coisas, mas não o fluxo do universo. Você quis controlar uma cura. Você quis dar uma resposta para alguém que podia até entender a resposta no nível lógico, mas não estava no tempo divino de entender a nível corporal, a nível experiência, sabedoria. Isso vai acontecer aqui. Ok. Conselho final para Escorpião, por favor.
temperança, valete de paus. De novo, eu tô sentindo de falar, essa pessoa aqui, ela passou tantos anos da vida dela, fazendo vista grossa, cega, para as próprias emoções, para a própria verdade, com o chakra cardíaco bloqueado, que nesse momento que ela tá desbloqueando o chakra cardíaco, ela tá passando por uma morte do ego, que é uma das mais difíceis que ela vai passar na vida dela. É uma coisa assim de alguém que pode estar no estado depressivo, alguém que pode estar fazendo abuso de substâncias, indo assim festas, hedonismo, né? Porque a pessoa tá lidando com uma verdade muito nua e crua. Eu passei anos e anos da minha vida à mercê do outro, sendo manipulado. Sabe essa sensação de, poxa, se eu soubesse isso antes, quanta coisa eu teria aproveitado, quantas oportunidades eu não teria perdido. E essa pessoa vai passar por esse luto pelo que não foi, entendeu? Mas é necessário. É necessário. E também tá no destino dela passar por isso. E aqui é importante que você saiba que você pode ter sido o gatilho para isso acontecer. E essa pessoa também foi o gatilho para você se libertar de uma crença familiar. Mas você não é o culpado. Muito pelo contrário, você foi responsável por ajudar essa pessoa a quebrar esse ciclo, ela reconhecendo isso ou não. Só que não foi você que causou o ciclo. Faz sentido? Não foi você que alimentou as sombras, entendeu? Espero que sim. Conselho para Escorpião. Conselho. Você vai passar por um período de se reencontrar. Quem sou eu quando eu não tô vivendo minha vida em função de me livrar de um sentimento de culpa? De ajudar alguém, tentar apoiar alguém pra não sentir culpa por uma ilusão de achar que eu abandonei algum familiar, ou enfim. E nem só isso, você tá fechando um ciclo aqui. Um ciclo kármico mesmo, destinado. Sabe quando a gente faz viagem, assim, não precisa ser bate e volta, mas qualquer tipo de viagem. Parece que a viagem cansa mais do que a gente tira férias pra descansar. Aí fala assim, vou viajar. Aí você vai viajar pra descansar. Parece que você volta mais cansado do que antes de ir pra viagem. Aí você chega em casa morto, você não quer abrir mala, você não quer fazer nada. Você não quer pedir um delivery, tomar um banho bem quente e dormir 50 horas. É isso. É isso que você tem que fazer aqui. Porque essa viagem aqui, Escorpião, meu querido, acho que você não tem essa dimensão, né? Teu corpo tem, teu corpo sofreu aqui, hein? Você deve estar exaurido, exaurido. Você vai passar por um período de reclusão aqui. Só que eu não sinto que você vai ficar isolado. É reclusão no sentido de recuperação. Vou descansar da viagem, sabe? Pra próxima. O que chega nos próximos... Nossa. O que chega nos próximos 6 meses pra Escorpião? Olha lá, 6 de espadas, força. Quem que é esse valete de copas aqui?
Vocês estão leves agora, né? Vocês vão ficar leves. Não agora, mas vocês vão ficar leves. Começar a levar a vida menos a sério, sabe? Tem uma energia de aposentadoria aqui. Não precisa ser literal, né? Independente da sua idade. Não preciso mais trabalhar. No caso, o trabalho era esse. O trabalho era passar por esse ciclo kármico. Me aposentei disso aqui. Tô vendo até aquele arquétipo de tio praieiro, caiçara, sabe? Que é meio divertido, meio leve. Escorpião, vai ficar com essa pessoa aqui. Por favor. Eu sinto que você vai dar um tempo disso aqui. Ou se você decidir ficar com essa pessoa, vai ser aquela relação meio distante. Eu sinto que isso aqui, você vai dar um tempo dessa pessoa. E você vai superar essa pessoa aqui. Se você estiver sofrendo, você vai superar. Mas eu sinto que você vai entender que o propósito disso aqui não era nem um ficar com o outro, necessariamente. Mas um libertar o outro de uma prisão ali do ego. Pra que aí você consiga manifestar algo alinhado. Que seria, por favor, amor. Amor. Os amantes, rainha de copas. Quero ser feliz também. Desejar para tudo que vem. Flores brancas, paz e Iemanjá. Muito forte aqui, energia de praia, de mar. Não vou falar de Iemanjá porque não é da minha linha, então não, eu posso falar besteira aqui, né? Mas pode ser, pra quem quer, né? Pra quem acredita. Pra quem serve, né? Essa entidade. Sim, escorpião, aqui vem leveza. Aqui vem uma sensação de... Ufa, acabou. Eu também tô canalizando aqui uma outra versão dessa história que pode ressoar para outro grupo de escorpianos ou cancerianos também. Ou então, vai ressoar para todo mundo em maneiras diferentes e níveis diferentes. A gente pegou aquela história do Lago dos Cisnes, né, pra fundar aqui a energia, pra ficar mais fácil de entender. E a gente colocou aquela pessoa que tu te relacionou, está se relacionando como príncipe, né, que seria um dos protagonistas. E aqui nessa canalização eu sinto que para alguns escorpianos, você seria o príncipe. Ou a princesa, não é sobre gênero, tá? É o personagem. Que é a pessoa que jura o amor pro cisne branco, mas acaba sendo confundido pelo cisne negro, porque pensa que o cisne negro é o cisne branco e acaba traindo o cisne branco. E o cisne branco, por conta disso, não consegue quebrar a maldição de voltar a ser humano, né? Humana. Nesse sentido, eu sinto que para alguns escorpianos, tanto você quanto alguém que ainda está numa linha do tempo futura, que você não conheceu ainda e que está destinado para estar na sua vida romanticamente, passaram por isso. E nesse caso, essa pessoa que você se relacionou, ela seria como uma espécie de falsa chama gêmea, de falsa alma gêmea, né? Onde seria o cisne negro, né? Que parece muito ser uma conexão pra ser, né? Mas, na verdade, te engana, ofusca a tua visão pro que realmente é real, que seria essa pessoa futura, né? Invertendo os papéis aqui. Eu sinto que para um grupo de escorpianos, é isso. A gente tava falando sobre um triângulo, né? Onde essa pessoa tava sendo manipulada por outra pra não seguir a relação com você, mas eu sinto que invertendo os papéis é como se essa pessoa que você se relacionou, vamos colocar assim pra ficar mais fácil de entender, estivesse te manipulando pra que você não veja a real alma gêmea, para que você não encontre a pessoa que realmente tem conexão com você. Só que eu tô falando de uma forma mais escrachada, assim, manipulando, a gente já pensa uma coisa narcisista e tudo mais. Para alguns, talvez. Para a maioria, não. Para a maioria, eu sinto que... como que você vai saber do que eu tô falando? Nessa relação que você teve, parece que a pessoa só conseguia ver teu lado sombra. Ela só conseguia ver
os seus defeitos, que a gente chama de defeitos, né? E, de novo, por que eu falei que isso pode ressoar com todo mundo também? Porque esse foi o propósito da relação, né? Foi que essa pessoa focasse propositalmente no seu lado sombra, não porque ela é uma pessoa ruim necessariamente, mas porque o propósito era esse. E a partir dela espelhar essas sombras que tinha em você, você ia conseguir sanar essas sombras. Eu tô vendo um arco-íris na minha cabeça. Você ia conseguir sanar essas sombras e a partir dessa liberação de espaço energético de densidade que você ia curar, você conseguir sintonizar com a tua verdadeira alma gêmea, digamos assim. Eu não gosto de usar esses termos, chama gêmea, alma gêmea, porque eu acho que fica romantizado demais. Mais do que essa leitura já está, né, que a gente tá falando de fantasias e tudo mais, histórias, mas é pra ficar mais fácil de entender, pra ficar mais simples de digerir a mensagem, tá? Porque eu sinto que é algo muito profundo. Então, sim, senti de passar essa canalização de que o motivo de eu estar falando isso, né, não é pra você ficar com ressentimento dessa pessoa, e meu Deus, ela me manipulou, não. Tudo tá dentro do propósito. Foi alguém que te fez crescer muito, mas de uma forma difícil, né? De você se sentir super insegura perto dessa pessoa, te parece que a relação era pesada sempre, não tinha nada que resolvesse, ficava tudo nas suas costas e vice-versa, ia mudando a dinâmica, né, uma vez para um, outra vez para outro, nessa coisa de quem leva mais o fardo para casa. E eu sinto que nessa história toda você acabou vendo essa pessoa como o cisne branco, mas na verdade não era, era o cisne negro da história. E esse cisne branco, digamos assim, que seria uma conexão de almas futura, está aqui para se conectar com você. Sim, ó, Cavaleiro de Copas. Tinha uma coisa na tua leitura que estava me incomodando, que era essa coisa da gente eu sentia que tava passando um pouco de pano para essa pessoa que você se relacionou, nessa coisa de ela estar sendo manipulada e alguém leva ela na conversa e tudo mais. E eu fiquei pensando, poxa, mas sentindo aqui a energia, né? Poxa, mas a pessoa tem que ter pelo menos um pouco de autonomia, né? E aquilo que a gente falou que essa pessoa do triângulo fazia com a pessoa que você se relacionou, de pegar os pontos fracos dela, as inseguranças, e usar de uma forma bem mesquinha, bem inoportuna, eu sinto que essa pessoa, nessa versão aqui da história, ela fazia isso com você. Jogava as suas inseguranças no ar, assim. E por mais cruel que isso pudesse parecer, e talvez para alguns realmente foi, em alguns níveis, né? Foi graças a isso que você conseguiu curar coisas de dentro de você, porque você vendo esse contraste, na forma como essa pessoa te rejeitava, te tratava, você conseguiu aprender a se valorizar mais. Você conseguiu aprender a se conectar mais com você, para que você encontre essa pessoa aqui, se conecte com essa pessoa aqui também. E entender também que nessa história o cisne negro não é nem o vilão, a vilã no caso, né? A gente poderia até falar que quem é o vilão é o feiticeiro, né? O pai do cisne negro. Porque, obviamente, ele tá ali amaldiçoando as pessoas, mas levando em consideração o contexto da leitura e linkando uma analogia com a vida real aqui. Esse pai, esse núcleo familiar, que o feiticeiro, no caso, representa o núcleo familiar, né? Sofreu aqueles traumas que a gente estava falando e teve toda essa questão de reprimir as emoções como um mecanismo de sobrevivência, né? Então, acaba que o ato dele amaldiçoar os outros no conto, né? Linkando aqui com a leitura, é a forma que ele aprendeu a estar no controle, a partir da dominação dos outros, né? E de maneira alguma eu falo isso pra justificar qualquer coisa que alguém tenha feito com você, porque sim, eu sinto que o cisne negro dessa história, que no caso essa pessoa que você se relacionou, de uma forma ou de outra fazia com você aquilo que naquela versão dos fatos anterior, né, do começo da leitura, aquela outra pessoa que manipulava ela fazia com ela.
Então, era alguém que talvez despertava em você seus maiores medos e inseguranças, como a gente estava falando, que era meio sarcástico com você, que trazia, né, essas inseguranças de uma forma indelicada, de uma forma meio que te desafiando, mas, de novo, era a forma que essa pessoa tinha de retomar o poder de uma forma tóxica, né? Então, entender tudo isso vai te ajudar a não nutrir um ressentimento que faz mal pra você, né? É isso, Escorpião. Acho que essa é a leitura mais longa que eu já fiz na história do canal pra Escorpião, por enquanto. Mas eu espero que tenha ajudado. Um grande beijo, amo muito vocês e até a próxima.